Sabe, esse é um assunto muito importante. Agora, com tudo que estamos presenciando acontecer no mundo, as pessoas ficam se perguntando sobre o que está vindo. E somente para dar às pessoas uma pequena noção, para a inquietação, na ampla visão das ideias que estão por aí, em relação aos últimos dias, aos assuntos da Bíblia, à vinda do Senhor. Atualmente, nosso grupo de mídia foi às ruas nas principais cidades americanas e pararam pessoas aleatoriamente para perguntar questões da Bíblia. Eu penso que você vai achar isso interessante. Se eu acredito que o mundo vai acabar, provavelmente em algum momento, mas não exatamente agora. A totalidade da pandemia mostra que algumas doenças biológicas definitivamente podem de algum modo afetar o mundo. Mas ao mesmo tempo, eu também acredito que o desastre econômico que acontece por isso pode trazer uma confusão no mundo, talvez. Mas eu não sei, cara. Eu sou do tipo que pensa nas conspirações também, então... Eu penso que estamos perto, mas ninguém sabe. Bem, eu não penso que o mundo vai acabar em algum tempo próximo, então eu prefiro não pensar sobre isso. Como eu acredito que o mundo vai terminar é provavelmente pela mão dos seres humanos. Nós temos mais guerras matando pessoas do que quaisquer tipos de causas naturais. Eu penso que será mais do que provavelmente um evento catastrófico causado pelo próprio ser humano. Como um meteorito. Como um meteorito. É isso que eu penso. Eu penso que vai acabar porque talvez tem poluentes demais, sabe? Mas eu penso que realmente o mundo se tornará nojento. Eu penso que o mundo vai acabar porque cada pessoa, ou a grande maioria das pessoas, se tornarão contra a palavra de Deus e farão coisas terríveis. Coisas como as do tipo que estão acontecendo agora, então, como um desastre natural. Talvez algo se chocando com o planeta, ou por causa que a camada de ozônio está completamente deteriorada e podemos ser queimados com o sol. Eles dizem que o mundo será exatamente como nos tempos de Noé, quando Cristo voltar. Será por causa de todo tipo de coisas ímpias que estão acontecendo no mundo que terá a segunda vinda. Bem, eu definitivamente sei que ele está voltando e... Está escrito em Apocalipse, se você ler, sobre a sua segunda vinda. Agora, eu tenho que concordar com o que o último entrevistado disse, que se você olhar no livro de Apocalipse, ele fala sobre a segunda vinda. E esta será a nossa apresentação de hoje. Nós queremos mergulhar diretamente dentro do livro de Apocalipse. Nosso estudo será novamente chamado Revelações sobre o Arrebatamento, e nós estaremos explorando algumas questões. Primeiro, falando sobre a proximidade da vinda do Senhor, e na segunda parte, falaremos um pouco sobre como Ele virá, porque nós não queremos ser enganados nesta categoria também. Você sabe, a maioria das pessoas da América do Norte, cerca de 52%, quando foram entrevistadas, e eu acredito que foi numa pesquisa do Grupo Barna, elas disseram que acreditam que Jesus virá nos próximos 50 anos, muito provavelmente. Esse era o comentário. Então, as pessoas estão pensando que alguma coisa está para acontecer. Eu acredito ser interessante que, alguns anos atrás, a TV National Geographic tinha um programa chamado Preparados para o Fim. E as pessoas estavam muito intrigadas. Penso que isso foi entre os anos 2014 e 2011. E este foi um grupo de pessoas trabalhadoras que pensavam que o apocalipse estava para acontecer, seja por causa de uma preocupação social, ou por causa de um tsunami, ou qualquer coisa do tipo. Eles pensavam que deviam estar preparados e faziam todo o esforço possível para isso. E se não me engano, algumas pessoas riam, achavam engraçado as ideias das pessoas deste grupo. Mas saibam, amigos, agora não são mais esse grupo de trabalhadores, agora são os bilionários. São as pessoas pensadoras e pessoas formalmente educadas que estão se preparando para alguma catástrofe. Se você vai para o meio oeste da Dakota do Sul, tem um empresário que arrendou 575 bunkers de munição do governo e então ele está alugando cada bunker por $25 mil. Mais $1.000 por ano. E quem aluga tem que equipar e mobiliar. E muitas pessoas estão fazendo isso. Eles pegam esses bunkers de concreto reforçado e os transformam em confortáveis condomínios. Fica basicamente como um submarino. Fica isolado, separado da civilização. E tem um preço altíssimo. Mas tem uma coisa bem mais interessante. Eu vi que em Las Vegas, um corretor estava fazendo propaganda de uma casa subterrânea, um bunker, com 1.400 metros quadrados, $18 milhões. Basicamente, eles constroem uma caverna abaixo do solo, com concreto reforçado, e tem uma casa de 470 metros no meio da caverna, com uma experiência artificial do lado de fora da casa, envolta por uma piscina, por fontes e murais que têm florestas desenhadas. E a luz da floresta pode mudar do amanhecer para o anoitecer, da noite para o dia, para te dar o sentimento de que você está realmente do lado de fora. E você realmente não está longe do centro de Las Vegas, abaixo do solo.
E eu creio que se alguém construiu isso, é porque tem dinheiro e porque eles pensam que algo catastrófico está para acontecer. Sabe, recentemente, durante a pandemia, muitos bilionários voaram para Nova Zelândia. Eu ouvi sobre um nova-iorquino que foi para o seu esconderijo bunker e ele não conseguiu abrir a porta. Teve que ligar para o fabricante para saber como conseguir entrar. Um grande número de bilionários voaram em seus aviões particulares para Nova Zelândia, para suas diversas propriedades e abrigos, porque eles estão se perguntando para onde o mundo está indo. Outro empresário comprou silos de mísseis desativados do governo em Kansas. Agora, você sabe o que é um arranha-céu? Estes são chamados arranha-terra, porque eles vão para baixo da terra até 23 andares. E eles estão construindo todos estes diferentes andares com apartamentos que estão sendo vendidos por 3 milhões de dólares cada um. Eles têm uma clínica dentária, eles têm apartamentos que têm piscina, eles têm jardins subterrâneos e tudo que você pode imaginar que vão precisar para sobreviver numa situação como esta. Mas eu não sei se você poderá comprar isto. Algumas pessoas devem estar acreditando que nós estamos perto do fim dos tempos, ou eles não fariam um investimento desse. Então, o que está acontecendo, amigos? A Bíblia fala que Jesus está vindo novamente? Bem, o foco central deste seminário estará abordando o livro de Apocalipse. Eu vou te trazer para uma rápida perspectiva através de alguns versos do Apocalipse, para mostrar para você que nós estaremos enfatizando algo que Jesus enfatizava. Por exemplo, e a propósito, neste seminário, para o meu benefício e também para o benefício de vocês, eu procuro usar o método socrático. Eu leio uma questão e então eu uso a Bíblia para encontrar a resposta. Isso nos ajuda a aprender e a lembrar quando você faz desse jeito. Então a primeira pergunta: qual é um dos ensinamentos centrais do livro de Apocalipse? Resposta: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Este é Apocalipse 1, verso 7. Vamos para Apocalipse 14, 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro. Essa é uma imagem de Jesus vindo nas nuvens. Vamos para Apocalipse 22, 7. O último capítulo da Bíblia. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse é um livro interessante, porque começa como a bênção sobre aqueles que guardam, leem e ouvem as coisas que estão escritas nele, e termina com uma maldição sobre qualquer um que ouse mudar qualquer coisa no livro. Agora olha Apocalipse 22, verso 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. E vamos para os últimos versos de Apocalipse. Apocalipse 22, verso 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Então, como podemos pensar que a vinda do Senhor não é uma prioridade na Bíblia quando você vê esse tipo de ênfase? E tenha em mente, se você olhar no primeiro capítulo de Apocalipse, algumas Bíblias vão dizer revelação de São João, porque João teve uma revelação ou visão, mas não é realmente a revelação de João. O primeiro versículo diz, a revelação de Jesus. Esta é uma revelação de Jesus. E olha a ênfase que Jesus está dando. Estou voltando novamente, estou voltando novamente, estou voltando novamente. Agora, quando ele disse que viria pela primeira vez, como nosso sacrifício, ele veio? Foi um pouco mais tarde do que algumas pessoas pensaram, mas ele veio. E agora ele está dizendo que está vindo outra vez. Por que nós duvidaríamos que ele vai voltar? E por isso, amigos, nós queremos saber se ele virá em breve, mas não sabemos quando ele virá para você. Todos precisam estar prontos, mas é importante sabermos como ele virá para que nós não sejamos enganados. E o mais importante, como podemos estar prontos? Dos 404 versículos que você encontra em Apocalipse, 278 podem ser encontrados quase palavra por palavra em outros lugares da Bíblia. Então, eu quero que você saiba agora que para entender o último livro da Bíblia, este livro de profecia, você precisa saber algo sobre os outros livros da Bíblia. Então vamos olhar para os outros livros companheiros, como Daniel no Velho Testamento, e Ezequiel, e Zacarias, várias dessas profecias apocalípticas e outros versos da Bíblia. E essa é realmente a chave, porque Apocalipse é um mosaico de diferentes livros da Bíblia e de todo o plano da salvação. Então acho que você vai se surpreender enquanto você participa do seminário. E tenha em mente que esta é a primeira parte de uma série de apresentações. Haverá outra amanhã à noite e sequencialmente durante a semana. Então fique ligado, você vai gostar muito dessa série. Segunda questão.
O que podemos saber sobre o tempo da volta de Jesus? Essa é uma questão delicada, porque assim que você fala sobre o tempo da volta de Cristo, alguém é sempre tentado a dizer: "Oh, você vai definir uma data?" A Bíblia nos alerta contra fazer isto. Ela diz que, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Esse é Jesus falando. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Isso significa que Jesus não sabe quando ele virá? Bom, ele sabe agora, mas quando ele estava na Terra como um homem, ele não andou na Terra com todo o conhecimento, o cosmos nadando em sua cabeça. O que ele está dizendo é: não deixe ninguém dizer para você, eu calculei a data, eu sei quando é que ele vai voltar. Várias pessoas já disseram que descobriram o dia e a hora, e até agora todos eles estavam errados. Um indivíduo que recebeu um pouco de atenção da imprensa alguns anos atrás, Harold Camping, um dos fundadores da Rádio Familiar, uma boa estação de rádio, mas ele começou a estabelecer uma data certa, do dia 21 de maio de 2011 para a segunda vinda de Cristo. E muitas pessoas ficaram bem animadas com isso. Elas venderam suas propriedades, começaram a doar material e avisar a todos, e outros estavam indo para as colinas, para os seus abrigos. E então, quando isso não acontece, cria uma grande dúvida na palavra de Deus. Então Jesus nos avisou para não marcarmos uma data para sua vinda. Ele disse que precisamos estar prontos o tempo todo, porque assim que nosso coração parar de bater ou pararmos de respirar, nosso próximo pensamento consciente será a ressurreição na presença do Senhor. Então você precisa estar pronto, disse Jesus, o tempo todo. Mas ele também quer que nós saibamos algo no âmbito da história, alguma coisa a respeito da proximidade da sua vinda. É por isso que Jesus nos dá uma série de sinais. Nós não sabemos o dia e a hora e não podemos definir uma data, mas ele disse: assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo. Nós podemos saber quando está próximo, e eu acredito que o Senhor quer que saibamos disso, e baseado nos sinais, acredito também que está próximo. Deixe-me levá-lo a considerar algo. Existe na Bíblia várias épocas de tempo. Você tem cerca de 2.000 anos, biblicamente, desde o momento da criação de Adão até o momento de Abraão. Agora, qualquer um pode calcular isso. Suas idades são fornecidas ali mesmo na Bíblia, você só precisa somar. Adão foi criado aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Isso é aproximado, não sabemos a data exata. Parte da confusão é porque se diz que Noé teve Sem, Cão e Jafé, e não se diz exatamente quando eles nasceram. Mas há cerca de 2.000 anos de Adão até Abraão. Depois você tem 2.000 anos de Abraão até a primeira vinda de Jesus. Depois você tem 2.000 anos da primeira vinda de Jesus até os nossos dias. Então, se você ler no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, e eles viveram e reinaram com Cristo durante 1.000 anos. Há um período de 7.000 anos. Há um total de cerca de 7.000 anos. Deus, através da Bíblia, parece trabalhar em ciclos de 7. O mundo foi criado em 6 dias, então ele adicionou um para o descanso, que é o sábado, num total de 7. E então a Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. Isso está em 2 Pedro, capítulo 3. E muitos se perguntam sobre isto, este tempo de semana do milênio, e eu não inventei isso. Vários historiadores e pesquisadores da Bíblia se perguntam sobre isso, onde você tem cerca de 2.000 anos, que é o tempo dos patriarcas. Depois você tem a vinda de Abraão, que é o pai dos judeus, mais 2.000 anos de Abraão até Cristo, do nascimento de Cristo ao seu sacrifício e ao nascimento da igreja. Depois você tem 2.000 anos do nascimento de Cristo até os nossos dias. E Jesus disse que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então vemos como as coisas estão acelerando no tempo, e muitos estão se perguntando: nós vamos gastar 1.000 anos vivendo e reinando com Cristo? Durante o milênio? É como um sábado de 1.000 anos? Então alguns estão se perguntando se isso está nos dando um modelo do quão perto do final nós estamos. Terceira questão. Quais são alguns dos sinais específicos que mostram a proximidade da volta de Jesus? Ok, respire fundo e aperte o cinto, porque nós vamos passar por vários sinais antes de passarmos para a próxima questão. Portanto, fique comigo aqui, nós vamos olhar para alguns agora. Provavelmente seria uma boa ideia esse momento abrir nossa Bíblia. Se você tiver uma com você, seja bem-vindo para se juntar a mim no capítulo 24 de Mateus. No capítulo 24 de Mateus, os discípulos vão para Jesus e estão perguntando para o Senhor: diga-nos qual será o sinal da sua vinda e do fim do mundo. Quando essas coisas acontecerão? Então ele meio que misturou uma resposta. Eu vou começar com o versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis,
porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Eu preciso fazer uma pausa aqui, amigos, e dizer para vocês, eu não me lembro do pastor Ross ter mencionado que agora temos mais de 40 mil pessoas e grupos que se inscreveram neste seminário. Isso sem mencionar 1000 igrejas. Queremos agradecer aos nossos amigos da 3ABN, que estão transmitindo e está saindo no Facebook, YouTube, a FTV e todos esses lugares diferentes em todo o mundo agora. E somos um dos milhares de ministérios. Então eu acho que nós estamos vivendo na geração que pode ver o cumprimento disso, do Evangelho sendo pregado em todo o mundo. Bem, Jesus nos deu uma série de sinais. Ele disse que haverá guerras e rumores de guerras, haverá instabilidade política, e nas últimas 24 horas, líderes políticos estavam debatendo sobre a Coreia do Norte e testes de mísseis, e o Irã recebendo mísseis nucleares. E as pessoas estão muito preocupadas que eles não tenham desativado todas as unidades de mísseis nucleares. Fato da história é que o homem nunca fez uma arma que ele não usou. Então, se o tempo for demorado o suficiente, as pessoas estão realmente preocupadas que seja através de uma queda acidental ou loucura que poderá ter um incidente nuclear. Não quero dizer um derretimento do reator, talvez um lançamento de mísseis contra outro país. Então existe essa preocupação. Para não mencionar que existem problemas com guerras também. Aqui está um pequeno fato incrível. O mundo gasta mais de 100 milhões de dólares por hora em soldados, munição e máquinas de guerra. Agora, eu espero que durante os últimos meses, com todos distraídos com o problema da pandemia, que eles tenham reduzido um pouco a necessidade de fabricar máquinas para a guerra. Mas normalmente, esses são os números. As pessoas investem muito na guerra, e parece que existe sempre uma guerra acontecendo em algum lugar. No século passado, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, cerca de 75 milhões de pessoas morreram, e mais de 100 milhões se incluirmos as doenças e a fome que se seguiram na guerra. Desastres naturais. Jesus disse, nós acabamos de ler, haverá terremotos em diversos lugares. E furacões, vemos as pessoas dizendo que é o aquecimento global, mas todos perguntam o que está causando essa mudança no ambiente, porque parece que as tempestades estão se tornando mais frequentes e mais intensas. E é claro, eu mencionei os terremotos também. O Centro de Informação Nacional de Terremotos diz que, entre 2004 e 2014, 18 terremotos de magnitude 8 ou maior agitaram as placas tectônicas ao redor do globo. Isso é um aumento de 265% sobre a taxa média do século anterior. Agora, as ondas de terremoto parecem continuar assim, mas parecem estar subindo. Alguns argumentam, bem, é só porque melhoraram os aparelhos de detecção agora. Mas eu vou te dizer, o mundo inteiro soube daquele terremoto de 2004 que tirou 235 mil vidas. Estes são eventos importantes. O tsunami no Japão, o terremoto de 7.0 no Haiti. Então, estamos vendo o que eu acredito ser uma aceleração da criação, gemendo e sofrendo um trabalho de parto por causa do que está acontecendo. E aqui na Califórnia, na costa oeste, mesmo agora, enquanto falamos, no Colorado, nunca vimos uma estação como essa de incêndios. Faltam superlativos para falar sobre isso. A nossa família estava na linha de frente, assistindo isso se desenrolar. A temporada de incêndios de 2020 já trouxe um prejuízo desastroso. Somando, quase 2,5 milhões de hectares foram queimados na Califórnia, Oregon e Washington até agora. Milhares de edifícios foram destruídos por alguns dos maiores incêndios já registrados. Nós temos quebrado quase todos os recordes que existem para quebrar, notícia do New York Times. Como eu mencionei, em agosto, nós estávamos parados em nosso jardim, olhando para as montanhas, na floresta de Mendocino, vimos um relâmpago e começou aqueles incêndios que cresceram para o maior incêndio da história da Califórnia. Acho que agora é o maior nos 48 estados. Mais de 400
e 16 mil hectares foram queimados. A linha de fogo foi de 800 quilômetros. Você pode entender por que aqueles pobres bombeiros estavam tão exaustos. A senhora Batchelor e eu dirigimos por aquela floresta, depois que eles apagaram o fogo. A devastação é simplesmente surpreendente. O planeta não pode continuar a experimentar esses tipos de eventos sem algo quebrar em algum lugar. Metade da vida selvagem do mundo foi perdida nos últimos 40 anos. Este é um relatório que foi dado em 2006 pelo National Geographic. E pense sobre isso, 52% da vida selvagem do mundo sendo exterminada neste período de tempo é absolutamente impressionante quando você considera. Eu me lembro quando nós nos mudamos para as colinas há 40 anos atrás, no norte da Califórnia, você às vezes via rebanhos com 20 e 30 cervos saindo. Agora se você vê 3 ou 4 você fica animado. As coisas mudaram. Apenas mais um ponto nesse assunto. Eu lembro de ter lido nos escritos de Lewis e Clark, quando eles cruzaram os Estados Unidos, eles disseram que tiveram que esperar 1 dia e meio para uma manada de búfalos cruzar um rio. Eles tiveram que esperar 1 dia e meio para um rebanho cruzasse o rio. Milhões de animais. Um dia eles disseram que o céu ficou escuro por bandos de pássaros por horas. Então, estamos vendo que as coisas estão mudando. Agora veja o que está dizendo este versículo em Apocalipse. Apocalipse 11, versículo 18. Iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Isto é estranho, porque quando essas palavras foram escritas, o homem não tinha tecnologia para destruir a terra. Você poderia bater sua espada contra o chão e jogar lanças em uma rocha por anos. Você não ia destruir a terra. Apenas nestes últimos 100 anos, quando fomos além das balas de canhões para os produtos químicos e armas nucleares, o homem tem agora a capacidade de destruir a terra. E pouco a pouco, isso está acontecendo. E é por isso que Jesus disse, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Jesus tem que vir logo, amigos. Então, este ano, você sabe, uma das coisas que Cristo disse, e haverá pragas? Bem, este ano nós não vimos a praga mais mortal, quero dizer, já teve a peste bubônica, depois a gripe espanhola, e elas eram muito mortais, depois o HN1. Mas esta é uma praga muito séria, que o mundo inteiro está empenhado em tentar prevenir uma propagação muito intensa. E não é somente a propagação apenas. Agora eles estão tentando achatar a curva para que os hospitais não sejam totalmente superlotados pelos pacientes e precisam encontrar uma cura para o vírus. Mas será que nós temos que nos perguntar se Jesus estava certo quando ele disse que haveriam pragas e pandemias nos últimos dias? Nós estamos vendo isso nas notícias todos os dias. Agora, um outro sinal, que não lemos especificamente sobre isso em Mateus 24, mas Jesus, ao falar sobre a segunda vinda, ele disse: como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Um dos homens entrevistados na rua se referiu a isso. Como era nos dias de Noé? A Bíblia diz que a violência encheu a terra, que os pensamentos dos corações dos homens eram somente maus, continuamente. Aqui está uma reportagem sobre a violência. A cidade de Chicago ultrapassou 500 homicídios em 2020, isto em setembro, acredito, excedendo o total do ano passado, com 1/3 do ano para terminar. Departamento de Polícia de Chicago. E não é apenas um problema de violência. Nós vemos violência nas notícias, nas cidades, e é muito desconcertante. Jesus também disse que haveria um problema com a imoralidade nos últimos dias. Pessoas perdendo a afeição natural e diretrizes morais normais do que é apropriado. A praga do pornô. Lamento ter lido algumas destas estatísticas, mas de acordo com algumas pesquisas, 12% de todos os sites da internet são pornográficos. 35% de todos os downloads de internet são de conteúdo pornográfico. 25% das solicitações de mecanismo de pesquisas online são relacionadas a sexo, resultando em 68 milhões de solicitações por dia. 40 milhões de americanos se consideram visitantes regulares de sites pornográficos. A idade média da primeira exposição é 11 anos. 90% dos meninos e 60% das meninas são expostos à pornografia na internet com a idade de 18 anos. 20% das pesquisas de dispositivos móveis são para sites de pornografia. 56% dos divórcios envolve um do casal, geralmente o homem, tendo envolvimento com pornografia. Amigos, esta é uma epidemia que está assolando nossa sociedade. E você sabe que as pessoas não querem falar sobre isso porque não é agradável. Mas Jesus disse que seria um dos sinais do fim, que haveria imoralidade. E, sabe, eu quero ser honesto com a Bíblia, eu não quero ser insensível. Eu acho que Jesus ama todo mundo.
Mas a Bíblia é bastante clara que Deus criou os homens para serem homens, mulheres para serem mulheres, e o seu plano é um homem para uma mulher. Mas se você olha o que está acontecendo na cultura hoje em dia, Jesus disse que você não pode escapar disso. Em Lucas 17, versículo 28 e versículo 30. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Eu não sei se eu preciso entrar em detalhes sobre quais eram os principais problemas com Sodoma e Gomorra, mas eu acho que foi Billy Graham que disse: ou Deus vai se desculpar com Sodoma e Gomorra, ou o mundo está em apuros. E você pode continuar. E sim, lá vai. Há um verso em Judas 1, versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Há alguma outra coisa para considerar. Quando você está pensando sobre a idade em que estamos vivendo, é a superpopulação. Agora, eu penso que este é um fato incrível. Demorou aproximadamente 5.000 anos para o mundo chegar ao primeiro bilhão de pessoas. Depois levou apenas 130 anos para o mundo chegar ao segundo bilhão de pessoas. E bastou apenas 30 anos para chegar ao terceiro bilhão. 15 anos para chegar ao quarto bilhão. Agora estamos quase chegando a 8 bilhões de pessoas. Este gráfico certamente diz que logo após 2025 teremos 9 bilhões de pessoas. E ao mesmo tempo, não estamos ganhando terras cultiváveis, mas estamos perdendo. Eu li que a América está perdendo cerca de 2 hectares de terra cultivável por minuto, por causa da expansão das cidades e outros problemas com poluição. E então, quando você tem muito mais crescimento no número de pessoas e possibilidades de produção de alimentos diminuindo, você sabe que você tem 2 trens no mesmo trilho indo na direção do outro, e alguma coisa vai dar errado. Agora, para mim, acho que é um sinal fascinante. O aumento do conhecimento. Então, nós vamos ler isso e depois vamos voltar e olhar ponto por ponto. Daniel capítulo 12, versículo 4. Este é um livro que complementa Apocalipse. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Sobre o que ele está falando? Tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Então vamos ver a primeira parte. Muitos correrão de uma parte para outra. Vocês têm que admitir, amigos, nesta geração em que vivemos agora, é a geração do Jet Set. Ou seja, nós estamos viajando agora mais do que nunca na história da humanidade. Agora, eu acho que esse versículo também significa que muitos vão correr de um lado para o outro pela palavra de Deus. Eles vão chegar a um conhecimento da verdade, mas apenas na superfície. Digo, geralmente levava meses para ir da costa leste dos Estados Unidos para a costa oeste. Eles tinham que contornar a América do Sul. Muitos nem sobreviviam à viagem. E agora eles estão desenvolvendo aviões supersônicos novamente para substituir o Concorde. É absolutamente incrível o quão frequente e o quão rapidamente as pessoas estão viajando. Aqui está um relatório da National Geographic de julho de 2006. Pessoas estão viajando para longe de casa mais do que nunca na história humana. Se isso era verdade então, quão mais verdadeiro é hoje? Eu conheci um idoso que viveu próximo a nós nas colinas, acima nas montanhas. E ele cresceu em uma fazenda e nunca foi para a cidade até os 7 anos de idade. Ele morava a 50 quilômetros do oceano. E finalmente alguns vizinhos o levaram para ver o oceano pela primeira vez quando ele tinha 70 anos de idade. Acho que ele viveu mais de 80, na verdade. Mas ele disse, uau, é muita água. Eu nunca vi o oceano. Nunca tinha ido 50 quilômetros para ver o oceano. O conhecimento aumentará, Daniel disse. Bem, amigos, o conhecimento tem aumentado? Você sabe que agora, na mesma maneira como John Kennedy desafiou a América para ver se poderíamos chegar à Lua, nosso atual presidente desafiou os americanos para ver se chegamos a Marte. Observe a evolução tecnológica que aconteceu nos últimos anos. Automóveis, aviões, rádio, televisão, smartphone, computador, potência nuclear, laser, penicilina, painéis solares, pouso na Lua, aparelhos auditivos, marca-passo, micro-ondas, análise de DNA e ar-condicionado. Meu favorito é o secador de cabelo. Mas você pode imaginar agora, se você pudesse ver o apóstolo Paulo e tirasse o seu telefone e dissesse, eu vou ao Google agora para pesquisar tudo o que você quiser saber. Todo o conhecimento do planeta Terra está ali, na ponta dos dedos. Pense nisso. As crianças estão crescendo com isso agora. Sabe, eu me lembro quando você tinha que pegar um livro e pesquisar no índice para encontrar a enciclopédia certa, para encontrar um pouco de informação. Eu acho que podia levar uns 20 minutos para encontrar o que eu pesquisava. O conhecimento explodiu. E aqui está um dos meus favoritos. O Evangelho do Reino, Mateus 24:14.
E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. E olha o que Jesus diz. Então o fim poderá vir. Talvez venha. Não, ele diz, virá o fim. O fim virá. É uma declaração definitiva de Jesus. Agora eu quero inserir uma pequena história para contar por que isso me entusiasma. O programa Fatos Incríveis viaja por todo o mundo, pregando o evangelho. E nós já estivemos em quase todos os continentes, com exceção da Antártica. E há alguns anos atrás, acho que em 2017, a Karen e eu e nossa equipe estávamos na Nova Guiné. Estávamos fazendo algumas reuniões públicas e dissemos, vamos sair pela selva e ver se conseguimos algumas boas imagens das casas pequenas dos nativos. E então nós dirigimos para lá e vimos uma cabana no gramado e com um lindo jardim. E dissemos para o nosso tradutor, que falava o idioma deles, será que o proprietário se importaria se nós entrássemos e tirássemos algumas fotos? E ela aparece ali no meio. Sua face mudou, sua boca se abriu, seus olhos ficaram grandes e eu pensei que havia um fantasma atrás de nós. Eu não sabia o que tinha acontecido. E então, ela começou a tagarelar muito animadamente com o tradutor e ele disse, ela tem assistido seus programas na TV por anos e não tinha ideia de que você apareceria em frente do seu jardim. E ela ficou tão animada que foi para nossas reuniões. E nós ficamos surpresos por termos 150 mil pessoas que vieram ao culto principal durante aquele fim de semana. E eles estavam assistindo os programas. E é incrível, quando viajamos ao redor do mundo, fomos para a África, onde as pessoas não têm uma casa para morar, mas têm um smartphone. Nem todos têm smartphones, mas eles têm celular, eles mandam mensagem de texto, e eles estão escutando aos sermões no WhatsApp, estudando a Bíblia com as pessoas, e o Evangelho está sendo pregado em todo o mundo. Nós fomos para o Oriente Médio e as pessoas moram em tendas. E eles têm antenas saindo de suas tendas, têm bodes, cabras entrando e saindo da tenda, e eles têm antenas parabólicas. Nós também vimos por toda a Índia, as pessoas estão vivendo debaixo de lonas e eles têm antenas parabólicas, verdade. E assim o Evangelho será pregado através da tecnologia moderna como está acontecendo agora. Está indo para o mundo. O que Jesus disse? Então virá o fim. Ok? Eu disse que demoraria um pouco antes de chegar na questão 5. Vamos falar agora não apenas sobre a proximidade da vinda de Jesus, mas sobre como ele está vindo. Sabe, existe uma série popular de livros, a série chamada Deixados para Trás, escrita por Tim LaHaye, um bom homem. Mas eu tenho que discordar respeitosamente do cenário, de como ele apresenta os eventos conectados à segunda vinda. É realmente um novo ensino. Há basicamente 3 visões primárias diferentes em relação à profecia. Você tem o que eles chamam de futurismo, preterismo e historicismo. Todos os antigos reformadores acreditavam que a vinda de Jesus seria muito literal e a tribulação aconteceria antes da vinda do Senhor. Mas na série de Deixados para Trás, o arrebatamento acontece e depois você tem a tribulação. Então existe um grupo menor chamado Mid-Trib. Eles acreditam que a tribulação ou arrebatamento ocorre no meio da tribulação. Eu acredito que existem bons cristãos em todos os lados, então eu quero deixar isso claro, mas eu gostaria de compartilhar com você, de acordo com a Bíblia, por que acreditamos que a tribulação acontece antes do arrebatamento. E é importante saber disso, porque se eu estiver errado, quando eu for para o céu, eu peço desculpas. Mas se eu estiver certo, muitas pessoas ficarão surpresas porque pensam que serão arrebatadas antes que as coisas fiquem difíceis, e eles não se prepararam para perseverar até o fim e assim poderiam ser salvos. Então vamos ver nas Escrituras. Questão 4. Em primeiro lugar, não acreditamos que o arrebatamento seja um arrebatamento secreto. Você provavelmente já ouviu esse termo, que as pessoas estão andando na rua e você está falando com alguém, elas estão salvas, você não está, e puf, elas desaparecem, suas roupas estão no chão, carros saem da estrada e aviões caem do céu porque o piloto era cristão e talvez o copiloto também. E eles desaparecem e ninguém está na cabine do avião. Então, eu não acredito que a Bíblia nos diga que a segunda vinda será em segredo ou sem aviso. Note, Jesus virá em segredo quando ele vier? 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Brado, voz, trombeta. Isso parece barulhento. Jeremias 25, 30. O Senhor desde o alto bramirá e fará ouvir a sua voz desde a sua santa morada. Bramirá fortemente contra a sua habitação. Dará brados. Salmo 50, versículo 3. O nosso Deus vem e não guarda silêncio. Diante dele há um fogo devorador, está falando sobre a sua segunda vinda, e grande tormenta. E alguns dirão, isso é depois do arrebatamento secreto. Continue observando, porque eu acho que você verá, Jesus disse isso, falando do seu retorno.
Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Bem, eu já estive em tempestades com relâmpagos antes. Especialmente se você está nas planícies, onde não tem montanhas para bloquear o horizonte, tem essas enormes tempestades com raios que atravessam o céu e você pode fechar os olhos e você ainda vê um flash. Você pode tapar os olhos e você vai ver um flash. Eu já coloquei a cabeça debaixo do travesseiro e ainda assim eu senti o relâmpago, porque daí 5 segundos depois você escuta o trovão. Era a luz mais brilhante que eles tinham. Então diz que vai ser brilhante, vai ser alto. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Daí alguém pode dizer, tá vendo, pastor Doug? Jesus vai vir silenciosamente como um ladrão. Leia o verso todo, e daí você me diz se você pensa que parece que ele vai vir silenciosamente, ir embora, e que a vida vai continuar por mais 7 anos depois que ele vem como um ladrão. Veja, 2 Pedro 3, verso 10. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um grande o quê? Grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Isso soa ou parece que a vida continua aqui na terra quando Jesus vem como um ladrão? Não. Você precisa estar pronto antes de Jesus voltar. Por que ele usa esse termo, vindo como um ladrão? Eu não gosto de falar muito na primeira noite, mas eu nem sempre fui cristão, e uma das minhas ocupações anteriores era de ladrão. Quero dizer, eu invadia a casa das pessoas e roubava coisas, roubava carros. E quando eu ia, eu nunca enviei uma mensagem dizendo, estou chegando. A ideia era vir secretamente, quando eles não estivessem esperando. E é isso que Jesus está dizendo, que vai ser inesperado. Jesus diz, numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Eu lembro que fizemos um seminário como este na cidade de Nova York em 1999, pouco antes do ano 2000. Todo mundo teve a febre do milênio, e todo mundo dizia, Jesus está vindo logo. Eu disse, eu acho que não. E o pessoal falava, mas como você pode dizer isso? Eu disse, porque todo mundo pensa que ele está vindo. Quando Jesus disse, eu estou chegando numa hora em que você acha que não. E essa é pelo menos uma das previsões certas que eu tenho. Questão 5. Que outras evidências físicas irão acompanhar o retorno de Jesus? E um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Agora, esse é um terremoto onde se diz que as montanhas foram movidas do seu lugar. Não é tipo um 6 ou 7 na escala Richter, é como se fosse um 25 na escala Richter. Questão 6. Então quem verá Jesus quando ele retornar? Ele desaparece de repente e ninguém o vê? Vamos ler Mateus 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Você também pode ler em Apocalipse 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. E então, novamente, Atos capítulo 1, versículo 9. Ele há de vir, assim como para o céu vistes ir. E, de fato, eu gostaria de voltar rapidamente, se você estiver com sua Bíblia. Eu tenho vários versículos na tela, mas alguns deles nós vamos ler direto aqui. Atos 1, e eu vou para o versículo 9, que diz assim, E quando dizia isto, Jesus deu a última bênção e a comissão. Vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que de entre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Eles o viram subir? Sim. Eles podiam ouvi-lo? Ele falou com eles? Sim. Ele era real? Sim. Ele subiu nas nuvens? Sim. Ele vai vir nas nuvens, nós vamos ouvi-lo, ele será real quando voltar. Não será um fantasma. Não vai ser algo que você vai ter que ler no dia seguinte no jornal. Quando Jesus vier, o mundo inteiro vai saber sobre isso. Questão número 7. Quem estará com Jesus quando ele retornar nas nuvens? Você pode ler sobre isso em Mateus 25, versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos, quantos? Todos os santos anjos com ele. A propósito, eu quero dar as boas-vindas ao nosso público do estúdio. Nós temos aqui uma meia dúzia de pessoas dedicadas, espalhadas com segurança aqui. Só para vocês saberem, é que eu precisava de algum suporte visual, de ter pessoas reais enquanto eu prego. O verso diz que ele virá com todos os anjos. Agora, quão impactante será isso? Algumas histórias. A Bíblia nos diz que, em um ponto, quando o exército da Judéia
e a cidade de Jerusalém foram cercados, Ezequias orou, e um anjo saiu para lutar contra o exército assírio, e 185.000 soldados inimigos foram mortos, um anjo. Quando Jesus ressuscitou, havia um contingente de soldados romanos guardando seu corpo, e um anjo veio. Pela glória daquele anjo, eles caíram como se estivessem mortos, pela glória daquele anjo. Então, como será quando Jesus vier com todos os seus anjos? Quantos anjos são? Bem, se todo mundo tiver um anjo da guarda, e tem quase 8 bilhões de pessoas no mundo, e talvez haja também um anjo registrador, e vamos dizer que Jesus tem alguns anjos a mais, então são bilhões de anjos. Você pode imaginar a glória de como será quando Jesus vier com bilhões de anjos e diz que ele está vindo na glória do Pai, na mão direita do poder. É o que ele disse ao sumo sacerdote em seu julgamento. Será que alguém vai precisar te dar uma cotovelada e dizer, você viu, Jesus voltou? Todo mundo vai saber quando Jesus vier. É o evento mais visual e poderoso da Bíblia. Questão 8. O que o brilho da vinda de Jesus fará com os ímpios vivos? Você pode ler em 2 Tessalonicenses 1, versículo 7. Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, quando ele vier, esse brilho vai destruir os ímpios. E, claro, o poder do anticristo também. Questão 9. O que acontecerá com os justos que estão mortos quando Jesus vier? Então, vamos passo a passo. Acho esse versículo muito poderoso. Você lê aqui em 1 Tessalonicenses 4,16. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Diz que o próprio Senhor descerá do céu com um brado, a voz do arcanjo, a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Então há uma ressurreição acontecendo. Não são todos os mortos. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E você também pode ler na questão número 10. Nesse momento, o que acontece com os santos vivos e os ressuscitados quando Jesus vier? Diz que os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então os mortos em Cristo ressuscitam prontos para encontrar com o Senhor no ar, inclusive esse é o arrebatamento. A palavra arrebatamento significa ser arrebatado pela glória e poder do Senhor. É dito que eles são ressuscitados e então nós subiremos para encontrá-los no ar. É dito que seremos transformados. Eles serão ressuscitados com corpos glorificados e nós seremos transformados no momento, no piscar de olhos. Vamos do mortal para o imortal, do corruptível para o incorruptível. O que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, os santos ressuscitados, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Agora vamos recapitular o que acabamos de ver sobre a segunda vinda, e vamos decidir se ela será secreta. A Bíblia diz que ela é literal, pessoal, visível, é audível, é física, é vitalizante, é gloriosa, é climática. Eu acho que quando Jesus vier, todo mundo vai saber, amigos. E não me parece que a vida continuará por mais 7 anos. Agora, nos outros estudos, e eu espero que vocês continuem vindo, nós vamos dar mais informações sobre como a tribulação e este tempo de dificuldade e o poder da besta se encaixam nesse cenário. Sim, nesta série nós vamos falar sobre o 666, vamos falar sobre o céu, vamos falar sobre o outro lugar, vamos falar sobre tudo que está em Apocalipse. Não tudo, mas a maioria dos pontos. Certo, sabe, eu achei muito interessante que o Dr. Tim LaHaye foi muito honesto. Ele admite no seu livro, Sem Medo de Tempestade, página 188, não há um único versículo que declara especificamente que Cristo virá antes da tribulação. E eu aprecio a honestidade dele nisto. Questão 11. Que advertência solene Jesus nos dá sobre sua segunda vinda? Nós acabamos de ler isso, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E sabemos que tem havido um grande número de pessoas com um perfil perigoso, como Jim Jones e Marshall Applewhite. E eu entendo que os russos recentemente prenderam um senhor que disse que ele é a reencarnação de Jesus, e ele tem toda uma comunidade de seguidores. Tem um outro no Brasil, eu não sei o nome dele, mas eles continuam aparecendo. Está acontecendo há anos, que pessoas vêm com isso de, eu sou o Cristo. Eu não estou tão preocupado. Por mais perigoso que isso seja, eu não estou tão preocupado com algumas pessoas que estão desequilibradas que dizem eu sou Jesus. Algumas pessoas dizem eu sou Cleópatra ou Napoleão. Mas quando Satanás procura personificar a Cristo, isso será um engano extremamente eficaz. Jesus disse, se fosse possível, até mesmo os próprios eleitos seriam enganados. É por isso que nós temos que estar enraizados na palavra.
Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Alguns operarão grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, o que irá prevenir os justos de serem enganados? Essa é a nossa questão número 12. Resposta está em Isaías 8:20. À lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, ou seja, se o que eles dizem não coincide com a Bíblia, não apenas citando um verso aqui ou ali, mas o tema da Escritura, não há luz neles. Seria seguro, talvez, até mesmo ir ver um falso Cristo? Bem, alguém disse que eu deveria dar uma olhada, mas Jesus ele nos dá um aviso bem específico sobre isso. Não é seguro. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Essas pessoas podem ter algum poder hipnótico e você vai entrar em terreno encantado do diabo se você começar a explorar. Porque Jesus disse que quando ele voltar, ele não vai tocar o chão. A Bíblia diz que nós subiremos para encontrá-lo no ar. Então, qualquer humano que anda pela terra dizendo que é Jesus, você precisa ter muito cuidado. Sabe, amigos, eu conheci alguém que alegou ser Jesus. Bem, há muito tempo atrás, quando eu vim para o Senhor, eu morava nas montanhas, em uma caverna, por cerca de 1 ano e meio. E talvez eu compartilhe com vocês isso em outro momento. Mas, eu tinha acabado de ler a Bíblia e aceitei o Senhor. E eu acho que o diabo estava tentando me capturar na época em que eu era um bebê cristão. Um dia, no quintal da minha caverna, nas montanhas do deserto, quero dizer, eu era um eremita, morava sozinho. Alguém entrou no quintal da minha caverna. Eu costumava encontrar campistas de vez em quando na trilha. Ele conversou um pouco comigo e me disse, eu sou Jesus. No começo eu pensei, bom, eu tenho alguns amigos espanhóis e o nome deles é Jesus. Talvez ele quer dizer que o nome dele é Jesus nesse sentido. E ele disse, não, eu sou Jesus. E então eu fiquei com muito medo, porque pensei que eu estava ali nas montanhas com um lunático. E o cara tinha mais de 1,80 m. Ele tinha olhos castanhos, cabelo marrom, barba. Ele parecia com várias das pinturas de Jesus. Talvez ele olhou no espelho e pensou que ele podia ser Jesus, não sei o que aconteceu. E daí eu disse, bom, eu não quero deixar ele bravo. Eu pensei, e se ele for Jesus? Bom, seria terrível insultar ele. Então eu pensei, não diz na Bíblia que quando você vier, você vai vir nas nuvens? Eu sabia isso. Ele disse, bom, isso é quando eu vier para todo mundo, mas eu estou vindo para algumas pessoas especiais mais cedo. E ele tinha uma resposta para tudo, ele conhecia bem a Bíblia. E então ele ficou comigo por 3 dias. E eu finalmente tive que expulsá-lo, porque ele comeu toda a minha comida, e ele não fazia nenhum trabalho, e eu tive que despejar Jesus. E então, alguns dias depois, eu vi na cidade, e ele encontrou um discípulo. Tinha esse hippie alto que seguia ele e dizia, esse é Jesus. E aí, uma semana depois, eu vi ele outra vez e ele estava sem um dos dentes da frente. Ele tinha entrado em uma briga com alguém e ele perdeu o dente da frente. E sabe, isso me fez sentir muito melhor, porque eu sei que Jesus tem todos os dentes. Então eu quero dizer, eu conheci alguém que disse que era Jesus, e eles estão por aí. Não acreditem. Questão 14. O que os anjos farão na segunda vinda de Jesus? O texto diz, seus anjos ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Questão 15. Já que estamos vivendo pouco antes da segunda vinda de Jesus, como devemos nos relacionar com este evento solene e glorioso? Por isso está em vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir na hora em que não penseis. Mateus 24:44. Não digam, bem, deixe-me ver, pastor Doug, parece que nós temos ainda uns anos pela frente. Não, amigos. Você não sabe quando Jesus virá para você. Nós precisamos estar prontos o tempo todo. Cristo disse que não existe tempo melhor do que o presente. Não devemos brincar com a eternidade. Você precisa estar pronto para a volta de Jesus agora. Questão 16. O que os ímpios dirão quando Jesus voltar? Apocalipse 6:15-17. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos e os poderosos, e todo servo e todo livre, diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Os ímpios se sentirão esmagados, todas as tribos da terra se lamentarão, a Bíblia diz, falando dos perdidos. Você quer fazer parte da tribo de Jesus, quando ele voltar, não das tribos da terra. Então, a próxima questão, 17. O que os justos dirão quando Jesus aparecer? Eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos.
Haverá dois tipos de pessoas quando Jesus voltar. Não haverá uma terceira opção. Não haverá uma Suíça nessa guerra entre o bem e o mal. Não haverá território neutro. Cristo disse, se você não estiver comigo, você está contra mim. Sabe, em um dia ensolarado, se você virar uma pedra, embaixo da parte escura você verá ali todos os insetos que fogem da luz, como baratas, sabe? Quando você entra numa casa que tem baratas e acende a luz, todas elas fogem da luz. Agora, se você estiver no escuro e acender uma lanterna na floresta escura, todas as mariposas virão para a luz. E é tão simples, amigos. Quando Jesus vier, só haverá baratas e mariposas. Você precisa decidir qual você vai ser. Porque haverá apenas duas categorias. Alguns chegarão a Jesus e dirão, este é o nosso Senhor. Eles consideram seu retorno uma bendita esperança. E outros correrão de sua presença. Então, o tema da segunda vinda é algo sobre o qual devemos conversar e nos entusiasmar. Veja esses versos rapidamente. Estamos quase no final. 1 Coríntios 1, verso 7. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2,13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aguardando, bem-aventurada esperança, glória do Senhor. Questão 18. Qual é o propósito principal da segunda vinda de Jesus? Ele virá para retaliar os perversos? Escute o que ele diz. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Cristo disse, eu virei outra vez. Ele está vindo porque nos ama. Ele quer que estejamos com Ele. Ele quer nos resgatar deste mundo que está se desmoronando. Eu acho que podemos ver que estamos no limite, à beira de alguns eventos muito terríveis. Vemos o que está acontecendo no mundo agora. Todas as pessoas no mundo, não importa qual seja o seu país ou o seu partido político, eu posso dizer, os políticos não têm o curativo certo para consertar o que está acontecendo em nosso planeta agora. O problema é o pecado. A única resposta para o pecado é Jesus, o Salvador. E você tem que começar convidando-o para dentro do seu coração. O ensino central do Apocalipse é Jesus. Ele é a revelação de Jesus Cristo. E esse será o tema central da nossa série. Nós vamos estar falando sobre a importância de ter uma relação pessoal com Jesus. Porque se você sabe qual é a marca da besta, e você sabe o que é o 666, e você entende sobre o Armagedon e todos esses mistérios, mas você não conhece Jesus, isso não vai te ajudar. É necessário existir um relacionamento de amor pessoal com Ele. Como posso ter certeza de estar pronto quando Cristo voltar? Bem, é disso que estou falando. Jesus disse, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Como você pode estar salvo? Você precisa vir para Jesus. E novamente ele diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E se você vier a Ele, se você recebê-lo em seu coração, você terá esse poder. Sabe, eu estava lendo como Dwight L. Moody, aquele famoso evangelista, um grande homem de Deus, um evangelista muito poderoso. Ele estava realizando uma reunião em um salão lotado em Chicago em 1871. E na conclusão de sua reunião, ele estava falando sobre Jesus, sobre o plano da salvação. Ele disse, eu quero que você vá para casa essa semana e eu quero que você pense sobre o que eu disse. E na próxima semana eu vou falar com você sobre como tomar uma decisão em relação a estas informações. Bem, naquela noite, antes mesmo de terminar sua oração final, à distância, eles ouviram toques de sinos e pessoas gritando, e ele dispensou os milhares que estavam no auditório. E aquele foi o surto de incêndio naquela mesma noite do grande incêndio de Chicago. Quase 5 quilômetros quadrados da cidade foram destruídos. Milhares de pessoas morreram naquelas chamas e em outros incêndios ao redor daquela área. Moody disse que foi um dos grandes arrependimentos de sua vida, dizer para aquelas pessoas esperarem uma semana para decidir o que fazer a respeito de Jesus, isso incomodou ele até sua morte. Desde então, até o final de sua vida, sempre que ele pregava, ele disse que costumava sempre dizer, eu quero que você tome uma decisão sobre Jesus. E eu não quero acabar esta reunião sem pedir que você tome uma decisão. Não se preocupe em como você vai ser um cristão. Você vem para o Senhor do jeito que você está, e então Ele te dá poder para servi-lo. Não diga, eu não sei como posso viver uma vida santa. Talvez eu endireite minha vida, depois eu venha para Jesus. Você vem para Ele quando você ouve o Espírito Santo falando com você, ou seja, agora. Porque então você vem até Ele e depois Ele muda o seu coração. Ou seja, você não fica limpo para ir tomar banho. Você toma banho e depois você fica limpo. Então você vem a Cristo e Ele começa a transformar você com todos os seus problemas, com todas as suas dúvidas, com todas as suas fraquezas. Você diz, tudo bem, Senhor, eu sei que o mundo não vai durar. Você sabe que a sua vida não vai durar.
Ele está oferecendo uma vida que dura para sempre. Por que você diria não? Por que você esperaria? Amigos, eu gostaria de apelar a vocês para virem agora mesmo a alguém que te amou tanto, que morreu para te salvar. Você pode tomar essa decisão agora mesmo. Jesus está vindo nas nuvens, muito em breve. Você vai planejar agora estar pronto para encontrá-lo e aceitá-lo como seu salvador pessoal? Sabe, estamos quase encerrando essa apresentação, mas não terminamos ainda. Vamos voltar em alguns momentos com perguntas bíblicas. Mas eu quero apenas orar por aqueles que estão assistindo agora. E se Deus está falando ao seu coração, apenas ore comigo, em seus corações, e aceite a Jesus. E diga, Senhor, eu quero começar o primeiro dia com o Senhor, sendo o Senhor da minha vida. Me mostre como fazer. Pai Celeste, agradecemos a mensagem de Sua palavra, que nos lembra que Jesus virá em breve. Em breve os céus se dissolverão com um grande barulho, e os elementos se fundirão com calor intenso. Sabemos que este mundo está passando como uma vestimenta, e a nossa única esperança é ter um lugar em Teu reino, Senhor. Que o Senhor possa estar em nossos corações e que possamos esconder nossa fé em Ti. Eu oro por cada uma dessas pessoas agora, para que digam, Senhor, eu quero convidá-lo para entrares na minha vida, perdoar os meus pecados, sinto muito pelos meus pecados, diga-me como começar a segui-lo, e dê a eles aquela paz e alegria, Senhor, que vem de saber que Tu irás aceitá-los, que eles podem vir qualquer que tenha sido o passado deles, que o Senhor irá abraçá-los porque o Senhor está desesperado para salvá-los. Eu agradeço e oro em nome de Jesus. Amém.